Meus amigos, hoje vamos falar sobre a democracia e as eleições na Rússia. Eu sei que vocês já estão rindo. Eu uso essas palavras de propósito, porque eles ainda fazem esse jogo, eles ainda mantêm essa farsa. Eles ainda fazem o jogo das eleições parlamentares, ou da Duma estatal. Eles ainda fazem o jogo das eleições presidenciais. Não sei para quem, talvez para o público interno, mas em setembro, no próximo mês, haverá eleições para a Duma estatal. Então, só existe um partido na Rússia que se opõe à guerra, um partido que estava se tornando cada vez mais popular nos últimos meses, um partido que levou os jovens para as ruas em protesto, o que é proibido na Rússia. Esse partido é o Yabloko. Vamos falar sobre a história deles e assistir ao que aconteceu com eles 2 dias atrás na Rússia. Mas antes, quero apresentar para vocês Yevgeny Colman, o tagarela e reclamão de sempre. Este é o Prigozhin do nosso tempo. Eu gostaria que tivéssemos um Prigozhin melhor, mas é isso que temos. Então, vamos assistir. Portanto, camarada comandante, pare de falar besteira. Pare. Este é o preço da nossa grande vida. A vida é a coisa mais preciosa da Terra. Sempre é engraçado ouvir de um russo que a vida é a coisa mais preciosa da Terra. Tem algo estranho nisso, e esses aqui. 3 dias na região de Kursk. 3 dias e vamos voar para Kiev e destruí-la. Essas são as promessas da liderança militar russa sobre a guerra. Basicamente, é um desabafo contra eles. Medvedchuk impulsionou isso, roubou o dinheiro, embolsou tudo. É assim mesmo, pessoal. É tudo besteira. Sem respeitar o inimigo, não tem como ir pra batalha, porra. Agora, por que eu continuo assistindo esse tagarela, ou reclamão, quero dizer, ele nem faz sentido na maioria das vezes, mas às vezes solta umas verdades. Essa frase, sem respeitar o inimigo, não tem como ir pra batalha. Isso é verdade. Os russos subestimaram insanamente a determinação do povo ucraniano. Sim, o exército ucraniano era extremamente fraco em 22, mas a determinação do povo foi o que parou os russos, e eles subestimaram isso. Ou seja, eles não respeitaram o inimigo. Shaigu, que diabos? Ele estava contando para o presidente sobre o exército no dia 9 de maio. Onde estamos agora? Onde está Shaigu? Estou te dizendo, esse é o Prigozhin do nosso tempo. É como um Timur Prigozhin. Shoigu, Gerasimov, cadê a munição? Você conhece esse meme? Pois é, a mesma coisa. Onde está Shoigu? Tudo foi roubado, tudo foi vendido, e aqueles pastores simplesmente roubaram bilhões em drones. Acho que ele está falando em termos de dinheiro. Bilhões em drones. Com esses drones, eles querem que todos nós morramos. Ele nunca faz muito sentido, mas tem algumas verdades no que diz. É por isso que continuo trazendo ele de volta. Antes de chegarmos ao partido Yabloko, precisamos ver onde está Putin. Yabloko em Moscou, o tribunal. As crianças protestando na frente dele. Mas onde está Putin? Não está em Moscou. Putin agora está em Novosibirsk, que é uma cidade russa no extremo leste, na Sibéria. E essa cidade nunca vê muita mudança. Nunca vê as ruas asfaltadas sendo consertadas, os buracos sendo tapados ou a grama sendo cortada. Porque é assim que essas empresas da Rússia geralmente operam. Elas não fazem esse tipo de coisa. Elas simplesmente pegam o dinheiro destinado a isso pelo governo central. Mas agora Putin está vindo para Novo Novosibirsk. Muita coisa está sendo feita. Esse morador específico está bastante feliz com esse trabalho sendo feito. Diz que Putin deveria visitar mais vezes. Certo. Faltam 3 dias para o nosso presidente chegar em Novosibirsk. Caramba, novas estradas? Krasny Prospect. E especificamente a parte para onde o nosso presidente vai. A parte específica da cidade. Para ele passar de carro. É lá que eles estão trabalhando. Olha quanta máquina eles trouxeram para cá. É, os russos estavam acostumados com todo mundo roubando tudo. Ninguém fazia nada para manter a cidade em ordem. De repente, tudo está funcionando. Estamos na União Europeia? Porque as ruas estão limpas e sem buracos. Eles estão tirando os galhos ali. Olha, podaram todas as árvores. Eles até podaram as árvores na Rússia, tudo tão bonito e arrumado, completamente limpo. Esse lugar estava completamente tomado pelo mato. Eles estão tirando esses galhos em 3 dias. Vão reconstruir nossa cidade desse jeito. Ele devia visitar mais vezes. Vai saber, talvez construíssem uma cidade nova pra gente em um ano. Então é isso. Esse é o Putin chegando em Novosibirsk em alguns dias. Isso foi feito no dia 10 de agosto. No mesmo dia, aliás, em que todas aquelas confusões aconteceram no Tribunal de Moscou com o partido Yabloko, e a gente vai falar disso. Então, como está o clima em Moscou?
10 de agosto, no mesmo dia. Para mostrar para vocês, vou trazer aqui um cantor russo Z, ou seja, pró-Kremlin, pró-guerra, pró-fascista. Russos pró-fascistas. Desculpa pela falta de palavras. Está tudo ruim com os russos. Chama superestrela do neofascismo russo, apoiado anteriormente pelo Kremlin. Ele tem essa música, Yaruski, Eu Sou Russo. E ele promovia isso em todos os shows, e as pessoas cantavam Yaruski. Bem, as pessoas eram pagas para fazer isso, mas isso não acontece mais. As pessoas não caem mais nessa besteira porque em Moscou este verão foi difícil. A Wildberries estava pegando fogo como a maior fogueira que já viram. Mas antes disso, a refinaria de petróleo de Moscou queimou ainda mais forte. Os moradores de Moscou estão meio cansados dessa guerra. Então, se esse xamã superastro neofascista aparecer cantando Yaruski, vamos ver como o povo reage. É mesmo? E agora ele está em silêncio, esperando o povo se levantar e cantar Yaruski. E não há nada. Os russos, os Ruski, Não estão cantando. E ele continua. Aliás, este é ele. Se você não sabia, ele é gay. Isso é muito estranho. A superestrela neofascista do Kremlin é gay. Sei lá, não me pergunte. As contradições aqui são insanas. Ruski, olha, as pessoas não estão aceitando isso. Elas não gostam disso. O clima mudou em Moscou. As eleições são daqui a um mês. E agora vamos falar sobre o único partido na Rússia que é publicamente contra a guerra, que promete publicamente que devemos acabar com essa guerra e que anunciou publicamente que é contra as duas guerras da Rússia e da Chechênia, uma guerra contra a Geórgia, a anexação da Crimeia e a invasão da Ucrânia. Eles são contra tudo isso. E esse partido se chama Yabloko. Este aqui é o presidente do Yabloko, Nikolai Rybakov. O Yabloko estava se tornando extremamente popular agora, porque eles são o único partido, como eu disse, que é contra a guerra. E as pessoas estão cada vez mais contra a guerra em Moscou e em grande parte da Rússia. Normalmente, Putin e seus comparsas do Kremlin permitiram que o Yabloko participasse das eleições. Nos últimos 20 anos, eles têm participado das eleições, mas sua porcentagem tem sido de 1%, 2%, 3%. Tão pequeno, tão marginal, que Putin realmente não se preocupava com eles. O partido de oposição era tão pequeno que nem se dava ao trabalho de bani-los, mas as coisas são diferentes agora. Então, eles permitiram que participassem há 2 meses, mas agora, um mês antes das eleições, o Kremlin entra em pânico. Eles estão cada vez mais populares, então precisam derrubá-los. Então, o que eles usam para impedi-los de participar das eleições para a Duma? Um processo movido pelo partido Rodina. Rodina significa pátria em russo. É outro partido que é a favor da guerra, pró-Kremlin, mas não é a Rússia Unida. Eles são apenas outro partido semelhante. Então isso significa que o partido de Putin não quer ser associado à derrubada do partido Yabloko, mas não importa, é a mesma coisa. O partido Rodina acusou publicamente o Yabloko, apoiando a organização extremista ao publicar material em seu site para apoiar o movimento LGBT internacional em 2023. O Kremlin transformou os movimentos LGBT em grupos extremistas, ou seja, eles são praticamente organizações terroristas. Então agora eles acusam o Yabloko de publicar informações LGBT, e isso é proibido. Então, nada de participar das eleições. Mas eles pegaram outro caso. Rodina também disse que o Yabloko era culpado de violação de direitos autorais depois que um membro sênior do partido citou a letra de uma música da era soviética, Que Sempre Haja Sol, em uma entrevista. Essa música todo mundo que viveu na época soviética conhece. É uma música muito famosa na Estônia. Nós tínhamos a versão estoniana dela. É como uma música da era stalinista. Todo mundo cantava. Então, só de dizer essas palavras, e eles estão usando isso para bloquear o seu partido. Quero dizer, isso é pura enganação. Isso é o Kremlin em pânico. Yabloko está popular demais. Precisamos bani-los. Só encontrem alguma coisa. São casos vazios, mas eles usaram isso para impedir o Yabloko de participar das eleições. Banir um dos partidos que mais cresce na Rússia atualmente. Vamos ver como o povo reagiu. 10 de agosto. Nikolai Igorovich Rybakov, o presidente do partido Yabloko, chega ao tribunal de Moscou. Aqui está o vídeo da chegada dele. As pessoas se reuniram. Este é o cara.
Ele é o homem do povo. Daria para dizer que ele é uma continuação do Navalny, embora Navalny tenha feito parte do partido Yabloko e tenha sido expulso. Aliás, isso é um drama totalmente diferente. Mas ele é um homem do povo. As pessoas se reúnem, o cumprimentam e o mandam para o tribunal para receber seu veredito. O que será? O que os comparsas de Moscou vão decidir sobre o partido Yabloko? As pessoas o cumprimentam e o incentivam. Aliás, esse tipo de reunião é completamente proibido na Rússia. Por qualquer motivo, pacífico ou não, elas são proibidas e as pessoas geralmente são presas por isso. Mas essa multidão ainda assim se reuniu em frente ao tribunal. Então, essa é a juventude que se reuniu ao mesmo tempo em frente ao tribunal. As audiências duraram 8 horas, ou a tomada de decisão. Então, é algo longo, é o dia inteiro. Eles mandaram um alemão entrar. Agora eles estão gritando Yabloka, com uma bandeira russa, e também gritam Rússia. Então eles gritam Rússia e o nome do partido. Isso é totalmente proibido na Rússia. Você não pode fazer isso. Mas esses caras têm 18 anos. Ou um pouco menos. Dá pra ver que alguns têm talvez 16, 15 anos. É um monte de garotos. É um partido muito popular entre os jovens. É um partido liberal, aliás. Você nunca vê esse tipo de reunião ou manifestações com esse espírito de protesto na Rússia. Por isso estou dedicando tanto tempo a isso, já que é algo tão raro. Eles vão prender todos esses jovens? Aliás, temos uma resposta para isso. Mas antes, mais um vídeo das reuniões. Eles estavam pintando as ruas com... Eu não sei como se chama isso em inglês, desculpe, mas você pode ver. Rússia, Yablokos, Vaboda, que é Rússia, Yabloko, maçã, o partido, e liberdade. E é praticamente tudo coisa anti-guerra, tudo coisa liberal. Isso é totalmente proibido. Aqui está um carro com a bandeira do Yabloko. Tudo isso é muito proibido. E já tem o ônibus da polícia, Omoi. Bem, ainda é polícia, mas hoje em dia isso não faz diferença. Forças de segurança interna, prontas para deter esses jovens a centenas se necessário. Então, o resultado é revelado. O que o Supremo Tribunal de Moscou decidiu sobre o partido Yabloko? Eles decidiram que vamos bani-los dessas, sabe, eleições democráticas deste ano, porque citaram Busekta Budsouts, ou que haja sol. É um caso totalmente inventado, uma farsa. Mas então as pessoas se reuniram em frente à porta e começaram a gritar. Vergonha! 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 E isso me lembra Game of Thrones. Você sabe do que estou falando, mas esses jovens não estão felizes. Então a polícia tem que fazer alguma coisa. Eles vão prender, tipo, milhares de adolescentes de 14 anos? Eles vão bater neles? Porque é isso que a polícia OMON, a polícia de segurança interna, faz na Rússia normalmente. Eles batem e te levam para a delegacia, batem mais um pouco e ainda te multam. Eles vão fazer isso com esses jovens? Bem, nós sabemos, porque foi isso que eles fizeram. Agora, este é um policial se voltando para esses jovens. Bem, o megafone que amplifica a voz. Desculpe pelo inglês. Se alguém tiver algo na cabeça, vou pedir para ir ao café perto do metrô. Vocês têm filhos. Se não se dispersarem, não fiquem ofendidos. Não tirem seus jovens da minha equipe. O homem de cabelos grisalhos que estava aqui reclamando com vocês, onde ele está? Olhem com quem estamos lidando. Preparem as equipes. Todo mundo pra dentro, eu avisei todos vocês. Olha quem está falando com vocês aqui. O oficial superior que está explicando as coisas pra vocês. Vocês não me ouviram. Então estamos perdendo um pouco do contexto, um pouco da conversa aqui. Mas no final, ele diz que essas crianças serão levadas para os comissariados militares, se não se dispersarem. Ou seja, que serão enviadas para a linha de frente. É isso que ele está dizendo. Vocês estão protestando aqui contra a proibição de um partido que vocês amam. Vocês estão protestando contra o nosso governo fascista. Nós vamos mandar vocês para a linha de frente para morrer. É isso que ele está dizendo para essas crianças. Algumas delas têm tipo 13, 14 anos, 15, 16 anos. Então isso é muito sério. Aliás, essa reunião foi grande o suficiente ou importante o suficiente para a mídia russa noticiar. E as pessoas estavam enviando esses vídeos umas para as outras no Telegram. Então o Kremlin teve que fazer algo.
Putin estava em Novosibirsk. Já falamos sobre isso no começo do vídeo. Eles prepararam aquela cidade. Putin está lá com o comboio dele, fazendo a visita dele naquela cidade agora. E isso está acontecendo em Moscou. Então eles precisam fazer algo para salvar as aparências. O que eles fazem? Bem, essa é o comboio do Putin. Vamos ver o que eles fazem espontaneamente então. Esse é o carro do Putin, aliás, bem aqui. Todas essas crianças em Novosibirsk estão paradas na beira da rua. Oh! Para cumprimentar Putin, o homem do povo. Uau! Olha todas essas crianças filmando. Sabe por que elas estão filmando? Porque em cada uma das salas de aula delas tem uma foto do Putin lá onde, 150 anos atrás, ficava o retrato do czar. Agora é o Putin. Antes era o Stalin, antes era o Lenin e depois o Groucho. Agora é o Putin. Eles veem o rosto dele todo dia. À noite, na TV ou na escola, lá está o rosto dele. Só um cara que eles veem. É emocionante de ver. Eles ainda não associam esse cara à morte do pai deles. O tio deles na linha de frente. Mandou para a morte. Então é isso. Um homem do povo bem aqui. As crianças vieram filmá-lo. Muito emocionante. Tudo isso, aliás, aconteceu completamente de forma espontânea, não foi? Um homem tão espontâneo, esse Putin, as multidões o adoram. Bem, isso foi o que os moradores de Novosibirsk receberam antes da chegada de Putin. Como eles deveriam se comportar? Os moradores de Novosibirsk foram aconselhados a cobrir as janelas e evitar sair de casa no dia da visita de Putin. Uma das empresas de administração publicou um aviso com base em instruções das agências de segurança, pedindo aos moradores que evitassem sair de casa no distrito bolchevique durante a passagem da comitiva. Não se aproximem das janelas dos prédios. Não usem dispositivos eletrônicos ou óticos e não deixem carros na rua, bolchevique ou nas proximidades. Basicamente, você não pode se mover, você não pode aparecer. Eles vão achar que você quer matar o presidente, eles vão atirar em você. Não use dispositivos óticos, não use binóculos para olhar para Putin pela janela, eles vão atirar em você. E aí tem essas 100 crianças paradas do lado de fora, do nada. Depois desses avisos e instruções malucos de que basicamente vão atirar em você se aparecer porque é perigoso para o Putin, essas crianças aleatórias aparecem no meio de uma rodovia qualquer em Novosibirsk, prontas para recebê-lo. Isso é espontaneidade russa para vocês. Por hoje é só, meus amigos. Volto aqui toda segunda, quarta e sexta-feira. Não deixem de se inscrever no canal. Assinem o plano mensal no Buy Me a Coffee. Isso realmente ajuda muito o canal. Me mantém motivado. Me dá a sensação de segurança para continuar fazendo esse trabalho.